objetivo básico da utilização de BST é aumento de produção de leite. Nós precisamos entender como que esse aumento ocorre. Esse aumento ele vai ocorrer por vários fatores. Para isso, a gente precisa relembrar um pouquinho aqui, ó, da nossa tão falada curva de lactação das vacas entre um parto e outro. Então, pegando aqui esse primeiro ponto, o primeiro parto, e aqui esse segundo parto de uma vaca, o que a gente percebe? A gente percebe que se uma vaca pare, ela vai passar pelo pico de produção de leite. Então, vai parir, vai chegar no pico de produção de leite, vai ter uma queda na produção, e ali 60 dias antes do próximo parto, nós vamos fazer a secagem desse animal, certo? Esse pico de produção de leite aqui, ó, ele vai ser variável entre raças, entre vários fatores que podem influenciar aqui, mas pensando no animal holandês, que são os animais que a gente tem maiores estudos, maior quantidade de estudos, esse pico de produção ali vai acontecer aproximadamente entre 60 e 90 dias. Mas por que acontece isso? Qual que é o motivo de ter esse aumento na produção de leite nessa fase, que é a fase que a gente chama de ascendente na produção, até chegar no pico? Isso está relacionado com dois fatores ali na glândula mamária, entre todos os outros mecanismos fisiológicos, pensando em consumo, tudo que a gente ainda vai discutir. Mas na glândula mamária, essa fase ascendente na produção de leite, ela está relacionada com o aumento no número de células alveolares, que são as células que vão efetivamente produzir os sólidos do leite, e a maior atividade dessas células alveolares ali. Então, nessa fase inicial, está aumentando o número de células e a atividade, ou seja, a quantidade de sólidos do leite que cada célula consegue produzir. Quando a gente atinge o pico de produção da vaca, ali próximo de 60, 90 dias no animal holandês, nós estamos chegando no máximo de células, ou no maior número de células que essa glândula mamária tem possibilidade de ter, e aí entram outros fatores, como genética, nutrição, tudo isso, e na maior atividade dessas células. E aí o animal que se mantém por mais tempo no pico é o animal que consegue manter o maior número de células ativas e essas células com maior atividade. E após o pico, nós temos uma queda na produção. E essa queda na produção decorre principalmente de uma redução do número de células, que ocorre uma apoptose, que é uma morte programada dessas células, mas a atividade dessas células permanece a mesma. Então nós temos uma diminuição de células e a gente vai precisar entender um pouco mais. Nós vamos discutir um pouquinho mais sobre como que o BST atua nesse número de células ali e na atividade dessas células. Juntamente com a produção de leite, a gente tem que entender também sobre o consumo, que o consumo também vem numa crescente ali após o parto, mas não vai ser sincrônico com a produção de leite. Então a gente percebe que eu tenho o aumento da produção de leite antes do aumento do consumo. Essa fase inicial, que já é conhecido de todo mundo que trabalha com produção de leite, a gente chama de balanço energético negativo. Esse balanço energético negativo tem vários fatores, entre eles uma alta produção de leite, mas decorrente também de uma alta mobilização de tecidos corporais, em especial do tecido adiposo. E aí o que a gente percebe? Que essa alta produção de leite no pico de lactação, qual que seria o nosso desejo? Manter essa produção de leite, aumentar a produção e manter esse pico por mais tempo. E nada mais é do que a persistência da lactação. A gente quer vacas mais produtivas e principalmente mais persistentes. O que são vacas mais persistentes? São vacas que têm uma menor diferença entre a produção de leite no pico e a produção de leite, por exemplo, lá no final da lactação. Significa que durante toda essa fase do terço médio e do terço final da lactação, essa vaca não vai ter uma queda tão acentuada na produção de leite ali, certo? E o que a gente vê com a utilização do BST? A gente vê que nós vamos ter, digamos que, uma alteração nessa curva de produção. Ao invés da vaca ter essa mesma curva que está esquematizada em vermelho aí, nós vamos ter uma vaca que vai ter o mesmo pico, mas vai conseguir aumentar um pouco a produção e principalmente vai se manter com essa produção mais alta por mais tempo. Ou seja,
vai ter uma maior persistência de lactação. Essa diferença que a gente vê aqui, ó, entre a curva vermelha e a curva verde é o que a gente percebe de aumento de produção de leite, aumento de persistência de lactação. Nós vamos discutir isso ainda mais para frente, mas quanto que aumenta a produção de leite? Varia, claro, em função da produção, da genética, da fase que a gente utiliza, mas, em média, os trabalhos, já são vários trabalhos na literatura ao redor do mundo, mostram que, em média, essa produção vai ser de 10 a 15% da produção diária desse animal. E tem algumas meta-análises que mostraram que a média geral de aumento de produção, pensando no animal holandês, pode chegar a 4,4 quilos de leite por dia a mais. Isso sem trazer nenhum prejuízo para o animal, desde que utilizado corretamente. E aí fica a dúvida. Mas por que tem esse aumento de produção? Qual que é o grande mecanismo que causa isso aí? E aí a gente percebe que são diversos mecanismos. O primeiro mecanismo está relacionado com a glândula mamária. O que vai acontecer? Esse hormônio que é produzido lá na hipófise, ele vai ter uma ação direta na glândula mamária. Qual que é essa ação direta? Dentre as várias ações diretas que o BST tem na glândula mamária, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo. E, por consequência, se tem um aumento do fluxo sanguíneo, eu consigo fazer com que a glândula mamária tenha uma maior captação de nutrientes. Se essa glândula mamária faz uma maior captação de nutrientes, ela tem maior precursores de leite, ou seja, tem maior quantidade de nutrientes que vão se transformar nos sólidos do leite. E esse fluxo sanguíneo na glândula mamária, será que ele é alto? Será que ele é baixo? Só para a gente ter uma ideia, para a produção de 1 litro de leite, circula, ou seja, vai passar ali pela glândula mamária aproximadamente 500 a 600 litros de sangue. É um volume extremamente alto. Esse volume extremamente alto, se a gente aumentar ainda mais, vai fazer com que a glândula mamária tenha maior capacidade de captar esses nutrientes. Então, a primeira alteração que a gente vê ali é um aumento do fluxo sanguíneo na glândula mamária. Mas não é só isso. Tem vários outros fatores que fazem com que essa glândula mamária, a gente precisa entender um pouco sobre o funcionamento dessa glândula mamária. Tem um ponto que é muito, mas muito interessante sobre a glândula mamária de vacas, de mamíferos em geral, mas falando mais sobre vacas aqui, que está relacionado com a ação de alguns hormônios. Qual hormônio que tem uma ação muito importante quando a gente pensa em nutriente? Qual que é o principal nutriente que a gente pensa em vaca? Glicose. Glicose para a glândula mamária é extremamente importante, tanto para a produção dos sólidos do leite, que essa glicose vai sair lá na forma de lactose, mas também para o funcionamento dessa glândula mamária. E essa glicose, a gente sabe que o funcionamento de todos os tecidos dependem de glicose. E como que eu faço para pegar glicose da corrente circulatória e colocar dentro da célula para disponibilizar essa energia para a célula? Na maioria dos tecidos, esse mecanismo de retirar glicose da corrente circulatória e colocar dentro da célula, ou seja, fornecer nutriente para essa célula, é mediado pela insulina, que é um hormônio que a gente tanto discute. E aí, o tecido que é dependente de insulina, quando tiver alta concentração de glicose, vai estimular a liberação de insulina, e essa liberação de insulina vai captar essa glicose da corrente circulatória e colocar dentro da célula. Mas, aqui, a glândula mamária das vacas apresenta uma característica bem interessante, que é um tecido que não é dependente de insulina. Os receptores de glicose, ou seja, os transportadores da glicose ali, são vários, são aproximadamente 13, e na glândula mamária a gente tem uma maior concentração de GLUT1, que é um transportador de glicose que não depende de insulina. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho glicose disponível na corrente circulatória, essa glicose vai ser direcionada para qual órgão? Essa glicose vai ser direcionada para o tecido muscular, para o tecido adiposo, para a glândula mamária? E aí isso vai depender de vários fatores, como a partição de nutrientes, que a gente ainda vai discutir um pouco mais aqui. Mas essa glândula mamária não precisa de insulina para pegar essa glicose e colocar dentro da sua célula para produzir os sólidos do leite. E olha que interessante.
Então, se eu tenho uma vaca com uma concentração razoável de glicose, os bovinos têm a característica de manter constante, ou tentar manter constante a concentração de glicose, e aí chega ali na glândula mamária uma grande quantidade de glicose, e a glândula mamária consegue fazer essa captação de glicose de forma simples, sem precisar da insulina, enquanto os outros tecidos precisam da insulina. E aí o que acontece, por exemplo, no início da lactação? Por que no início da lactação a vaca produz mais leite? Porque nessa fase a vaca ela pode ter menor concentração de insulina ou pode passar por um período que a gente conhece como resistência à insulina. O que é isso? Mesmo a vaca tendo uma alta concentração de insulina, essa insulina não está propriamente eficiente, não está desempenhando a função dela de pegar a glicose e colocar dentro da célula. E olha que bom que isso é para a vaca. Se a insulina não está desempenhando esse papel de pegar a glicose e colocar na célula, o que vai acontecer com essa glicose? Ela vai continuar disponível na corrente circulatória. E aí vai ficar disponível para quem? Os tecidos que são independentes de insulina, como, por exemplo, a glândula mamária. E aí a maior quantidade de nutrientes vai ser disponibilizada para a glândula mamária ali. E aí isso faz com que a gente tenha uma maior produção de leite. E esse mecanismo é extremamente importante para vários animais, desde que não prejudique o funcionamento dos demais tecidos. E além disso, além de aumentar esse fluxo sanguíneo, aumentar a captação de nutrientes, aumentar a atividade dessas células, que são as células alveolares que vão produzir os sólidos do leite, o BST tem outros efeitos também ali na glândula mamária por enquanto. O que ele vai fazer? Ele vai manter mais ativas essas células e vai manter maior o número de células que estão fazendo essa produção de leite ali. Por isso que a gente vê uma maior produção e uma maior persistência na lactação. Quer assistir mais conteúdos como esse? Se inscreva no nosso canal.